Mas, Jorge, a gente está aqui hoje para falar de negócios, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente. O Jorge Frangulhos, como eu falei um pouco antes dele entrar, ele é o fundador da Oakberry. Foi fundada em 2016. Se eu estiver falando alguma coisa errada, você pode me corrigir, não tem problema. Foi fundada em 2016. É um fast food saudável, faz bowls de açaí. Daí a gente vai conversar um pouco com ele sobre esse negócio e, enfim, quais são os impactos que a gente que teve com a crise do coronavírus e também a escolha do açaí para ser um negócio. E a gente tem várias coisas para conversar aqui. Mas primeiro, Jorge, eu queria que você me contasse um pouco a história da Oakberry, por favor. Legal. Não cometeu nenhum erro, todas as informações perfeitas. Estudei. Então, como você disse, a Oak foi fundada em 2016. É uma empresa super jovem, né? Tem 3 anos e meio aí de operação. Eu desenhei um modelo de negócio no mercado americano e pensando nos Estados Unidos antes até de pensar no Brasil. Então, o conceito de buscar um modelo que fosse fast food, mas que fosse saudável, foi algo que eu percebi de forma mais clara até nos Estados Unidos, essa necessidade, do que aqui no Brasil. Você morava Então, lá? eu morei algum tempo, alguns anos na Flórida, entre Brasil e Flórida, mas quando eu percebi esse gap muito claro no mercado, eu estava na Califórnia, literalmente caçando assunto, buscando alguma coisa para fazer e procurando algum nicho de mercado que pudesse funcionar e se a gente encontra algo que está faltando nos Estados Unidos, muito provavelmente vai estar faltando em qualquer outro país do mundo, né? E ali na minha experiência prática mesmo, de dia a dia, ficou muito claro que tinha muita gente vendendo comida saudável, muita gente vendendo comida rápida e pouquíssima gente vendendo comida rápida e saudável. Então, foi daí que veio o start, o insight para começar a desenhar um modelo de negócio que veio a se tornar Oakberry. Então, tive alguns entraves no mercado americano para começar com o negócio lá. O primeiro deles eu não era cidadão americano, não sou cidadão americano, não tinha um baita histórico de crédito, não tinha grana o suficiente, né, para alugar um ponto que fosse o ponto perfeito ali para a Oakberry começar. E aí decidi que não valia a pena ficar esperando os americanos acreditarem no projeto, inverti a ordem das coisas e vim para o Brasil. A hora que a gente, porque nesse momento já estava com meu sócio junto comigo no barco, e a gente praticamente espelhou o modelo de negócio que a gente tinha pensado para os Estados Unidos, já com cara de Oakberry, para o mercado brasileiro, e sabendo que aqui eu teria algumas dificuldades que eu não teria nos Estados Unidos, do tipo ter que ensinar para as pessoas que açaí não é sobremesa, que açaí é um superfood, né, uma refeição saudável, e principalmente ensinar para as pessoas que açaí não é para ser consumido única e exclusivamente por esportista, por lutador, por surfista, que eram os estereótipos que a gente tinha de forma muito latente aqui no Brasil para commodity açaí, né? E aí começamos em São Paulo em dezembro de 2016, a gente acabou inaugurando a primeira franquia em junho de 2017. A gente tinha 3 unidades e aí de 2017 para cá são mais 220 lojas em 11 países diferentes. Então, a Quantas são evolução foi próprias e quantas são franquia? 95% da rede é franqueada. Então, E isso era o modelo de negócios mesmo? Você, é, maior parte franquia? sim, eu desenhei o negócio para que ele fosse escalável e para que ele fosse replicável de uma forma fácil. E eu tinha um gargalo muito claro ali, né? Eu não tinha dinheiro suficiente para crescer na velocidade que eu queria. E então eu sabia que tinha que construir um negócio que fosse rentável o suficiente para que outras pessoas se interessassem por participar daquilo e abrir a sua unidade. E então isso ajudou a gente, inclusive, a ter unidades rentáveis desde o começo da operação. Entendi. Eu queria perguntar, antes da gente entrar mais no negócio, eu também queria que você contasse um pouco da sua história, porque você falou só que você morou parte do tempo, dividiu, né, a sua moradia nos Estados Unidos, Brasil, então eu queria que você Uhum. contasse um pouquinho do que você fez, da onde você veio. Bom, eu sou nascido e criado em São Paulo. A minha família é toda descendente de europeus, então grego com austríaco, com italiano, com francês. E desde que eu me conheço por gente,
eu ouvi as histórias do meu avô, pai do meu pai, de como ele chegou no Brasil, empreendeu, e com alimentação, né? Ele desenvolveu a primeira cozinha industrial do Brasil lá na década de 60. Que Então, legal. foi algo que ele aprendeu na guerra, na Segunda Guerra Mundial, viu que isso ajudaria aqui no Brasil no momento que estavam basicamente construindo o país aqui, né? Muita gente trabalhando, muita obra, etc. E se deu super bem, chegou aqui sem nada e conseguiu construir uma vida confortável. E então eu sempre me espelhei muito nele, sempre tive muito orgulho e sempre tive muito claro que eu seguiria um caminho mais ou menos parecido, ou pelo menos ia tentar, né? Eu sempre tive muito claro que eu seria empreendedor de alguma forma. E aí, com essa ideia, né, esse goal tão claro na cabeça, eu fui tentando diversas coisas. Sou formado em Direito na faculdade, nunca fiz nem prova da OAB, então sabia que eu não seria advogado, mas achei que o direito no Brasil poderia me ajudar bastante nas relações de consumo, nas relações contratuais, né? E advogado é um São negócio caro, muitos então pormenores, né? Que tem são em uma série de... A burocracia é bem grande, né? Para você abrir empresas, tocar empresas, ainda mais de para alimentação, que tudo, você tem sim. legislações diferentes em vários lugares e cada coisa é uma legislação diferente, enfim. Muda de prefeitura para prefeitura, de estado para estado, a legislação Uhum. trabalhista é uma loucura, então é muito difícil de entender. A parte tributária, então, talvez seja a mais complexa do mundo, né, em entender o que você está pagando de imposto e o que você deve pagar e o que você não deve, ninguém sabe direito. E, então, com essa ideia clara, fui fazer a faculdade de Direito porque sabia que isso ia me ajudar em qualquer frente, né? Uhum. E aí tentei de tudo. Eu fui para o mercado imobiliário, eu fui corretor de imóveis para ajudar meu pai com imóveis que ele tinha e tal. E aí sempre gostei muito dos Estados Unidos, da cultura americana, da cultura comercial americana, né, da forma com que o americano consome e converte em venda e acredita no conceito de marca e tal. E falei, bom, a hora que eu tiver e que eu puder, eu vou para os Estados Unidos tentar a vida ali. Fui para Miami para mexer com o mercado imobiliário mesmo. Não foi do jeito que eu imaginava. Acabei tendo que mudar os meus planos. Então, na verdade, todas as vezes que eu até a Oakberry, todas as vezes que eu comecei algum tipo de negócio, eles não foram exatamente como eu queria. E aí, abri um bar aqui em São Paulo. Tive um bar, ele está aberto até hoje. Foi super legal, aprendi bastante. E aí, a hora que eu estava já pós-formatura da faculdade, com casamento marcado, eu sabia que eu precisava me encontrar e encontrar algo que me fizesse feliz e satisfeito. E fui para a Califórnia buscando justamente isso, e foi o que acabou acontecendo. Então, já fiz um pouco de tudo, várias coisas diferentes, mas o goal, o destino, sempre teve muito claro para mim que ia ser empreender de alguma forma. Me diz uma coisa, como é que você escolheu o açaí especificamente? Ele entrava dentro do seu modelo de negócio, de ser um fast food saudável, eu imagino, mas você já consumia o açaí? O açaí é uma frutinha, tem essas características de superfood, mas o boom dela não faz tanto tempo assim, foi na década de 90. Antes de 90, na verdade, ele era uma comida bastante regional. E Sim. ainda hoje, na verdade, se você vai para Belém do Pará, as pessoas não comem açaí com granola, como a gente acha que é aqui no Sudeste. Então, como é que qual é a sua relação com o açaí? Como é que você chegou a escolher, para chegar ao ponto de escolher o açaí? Eu gostava de açaí, mas nunca fui um grande entusiasta e nunca pesquisei sobre. A hora que eu percebi que o americano estava consumindo açaí de uma forma diferente do brasileiro, né, consumindo açaí como superfood, como uma possibilidade de refeição saudável, que eu comecei a Uhum. entrar mais no mérito do porquê e comecei a pesquisar nos Estados Unidos o que o açaí tinha de melhor, porque até esse self-marketing aí, né, do açaí em si, ele é muito bem feito nos Estados Unidos. Sai muita matéria sobre, vende cápsula de açaí nas redes de farmácia. O pessoal aprendeu que o açaí faz bem nos Estados Unidos e nunca fez a relação de açaí com sorvete, com sorbet, com sobremesa, ou com algo específico para esportista, mas sim uma comida saudável ou uma fruta nutritiva que podia estar disponível para todo mundo. E a hora que eu
percebi na Califórnia, em Santa Mônica, num lugar que eu frequentava todos os dias, porque achava que era um bom laboratório, tinha de tudo, tinha banqueiro, tinha bancário, tinha surfista, tinha turista, e eu ficava olhando as pessoas desde do comecinho da manhã até o final da tarde, e eu percebia, inclusive percebia na prática, porque eu também precisava parar para almoçar em algum momento, que os dois lugares que tinham mais movimento eram lugares que vendiam comida saudável. Um deles, um lugar que vendia salada, naquele modelo que você vai escolhendo os toppings que você quer ali, que tipo de folha, e é barato, padronizado, justo, tinha uma baita de uma fila, mas ele não tinha uma super marca, nem um diferencial muito grande. E na frente desse lugar de salada tinha uma loja que vendia suco de fruta, smoothie, tigela de superfoods de quinoa, avocado, e uma das tigelas que eles tinham lá era açaí, e aí eu fiquei olhando e vi que um de cada dois clientes tomavam o açaí naquela casa de suco, e falei, bom, preciso experimentar, porque eu gosto, porque se um de cada dois está comprando é bom, e fui com essa expectativa, né? A primeira vez que eu entrei, demoraram aí 20 e poucos minutos para me entregar uma tigela de açaí, falei, e paguei uns $25. Falei, pô, deve ser maravilhoso. A hora que eu dei a primeira colherada, eu falei, putz... não era isso que eu esperava. O que está acontecendo, né? E aí veio o insight de, pô, se eu conseguir unir a parte boa aqui do açaí, né, já que tem uma procura grande, já que é algo que a gente, no Brasil, sabe que pode ser padronizável, pode ser rápido, com a praticidade, o padrão da salada, e tiver uma marca que carregue o valor e a experiência que a gente sabe que é, no final do dia, o diferencial que o consumidor procura, pode ser que eu tenha um business. Então, o açaí foi, na verdade, um meio que eu encontrei para conseguir desenhar esse negócio que tinha que ser saudável, tinha que ser rápido, tinha que ser padronizado e que tinha que caber no bolso do consumidor no dia a dia. Me diz uma coisa, eu estava olhando o site e eu vi também que tem toda uma explicação do que vai dentro do bowl de açaí, o que é aquele conservante, que todos os conservantes são naturais, não tem adição de açúcar e tudo mais. Essa diferenciação mesmo de não ser uma sobremesa e sim ser algo que você vai comer e que é saudável. Eu queria entender com você, além disso, dessa parte de educação e do que a Oakberry como marca faz para mostrar que isso que o açaí, na verdade, é uma superfood e não uma sobremesa, e também de como é que vocês fizeram o desenvolvimento do produto para ele sair tão rápido, para ele ser uma coisa que não segundo tá no site, não é cheio de conservantes, então ele pode sair rápido, mas como que ele sai tão rápido? Se ele é algo que parece super natural. O açaí que a gente está acostumado a consumir aqui, justamente por ter sido visto dessa forma, né, como sobremesa, ele sempre foi muito carregado de xarope, de corante, né, foi muito mais puxado para um lado de sorvete do que para a fruta em si. Então, o que a gente chama e está acostumado a chamar de açaí aqui é o sorbet de açaí, que sempre aqui foi... na região sudeste, né? Na região sudeste. Na região sudeste do Brasil. No Brasil todo, exceto no norte, no Pará, norte. Amapá, que é onde o pessoal tá acostumado a comer açaí com farinha, peixe, como um dos agregadores aí nas refeições deles, né? Já que é um fruto típico da região amazônica, do Pará, do Amapá, e é só de lá que vem. Então, a gente sabia que era algo que era amplamente conhecido pelo público já, agora em 2016, né? Como você disse, década de 90 ele teve o boom, já eram quase 20 anos aí das pessoas vendo o açaí, consumindo e encontrando em qualquer padaria, em qualquer esquina, sempre tem o açaí, o suco de açaí. E a gente sabia que o diferencial precisava ser algo que não fizesse o sabor que as pessoas gostam, né, e que sempre atraiu o público sumir, mas que a gente precisava permanecer levantando essa bandeira de que a gente era uma superfood. Então, o princípio do desenvolvimento do produto foi sempre se baseando em a gente não pode ter corante, o cara não pode tomar um Oakberry e sair com a língua roxa, a gente não pode ter xarope. Então,
como a gente foi eliminando as possibilidades, quando a gente começou o desenvolvimento do produto, com a ajuda de pessoas que eram do mercado de açaí, lá em 2016, a gente conseguiu chegar num produto que a gente achava que fazia sentido e que a gente acreditou que podia vender para o público dessa forma, como você viu no nosso site, porque eu precisava ser muito prático, partindo do pressuposto que eu não tinha dinheiro sobrando para marketing, para ficar contando para todo mundo que era diferente, né, o produto. Ele precisava ser diferente na prática. E eu precisava fidelizar esse meu cliente na primeira vez que ele consumisse. Então, era importante que ele entendesse que era saudável, mas que ele tivesse uma experiência de sabor também que fosse interessante. E a gente conseguiu, modéstia à parte, unir bem essas características. E aí, falando um pouco da diferença de como a gente fez para o cliente perceber que a gente estava vendendo refeição e não vendendo sobremesa, a forma com que a gente se posicionou, o preço que a gente posicionou o produto também, a gente automaticamente fazia a pessoa pensar, pô, isso aqui pode ser uma sobremesa, mas está caro, né, para ser uma sobremesa. E na hora que a primeira venda era feita, na primeira conversão, aquele cliente ia perceber que aquilo podia ter entrado no rol de opções de refeição dele e ele deixa de ser uma sobremesa cara e passa a ser uma refeição barata. E né, no mesmo price range ali. Então, essa foi a intenção e a gente conseguiu colocar isso em prática de uma forma rápida o suficiente para crescer na velocidade que a gente cresceu aqui no eixo São Paulo-Rio e posteriormente Sul e Centro-Oeste. Legal. Queria saber de você, o que você acha que foram os maiores desafios da Oakberry? A pandemia está entre esses maiores desafios? É uma empresa super jovem, mas eu imagino que você tenha tido grandes desafios, talvez no começo. Me conta um pouco de quais foram os desafios um pouco para trás, e eu também queria saber disso, do que está acontecendo agora. Como que isso é um desafio? A gente começou a Oakberry e abriu a primeira unidade, desenvolveu o negócio num momento de crise constante aqui no Brasil, né? Então, 2015, 2016, a gente já vinha de uma crise de 3 ou 4 anos, processo de impeachment aqui, você não sabe quem é presidente, quem não é, quanto tempo vai durar. Então, a gente nasceu da crise, né? E isso fez com que a gente já nascesse preparado, claro que não para uma pandemia, mas pelo menos vacinado ali para conseguir lidar com isso de uma forma talvez menos assustada. E isso ajudou a gente também, ter nascido na crise, ajudou a gente, por exemplo, a crescer na velocidade que a gente cresceu, porque a crise acaba trazendo mudanças na vida das pessoas, né? Então, muita gente que é, de repente, demitida e recebe a rescisão, fala, agora eu não quero mais ter carteira de trabalho assinada, eu quero empreender. E muita gente que faz N coisas fala, eu preciso diversificar porque eu não tenho mais certeza de nada, eu preciso ter várias fontes de renda. Então isso, nascer na crise, ajudou a gente, além de preparar psicologicamente e tecnicamente para outras que viessem, ajudou a gente, sem dúvida, a expandir a Oakberry através do mercado de franquia. Só para a gente ter uma, desculpa te cortar, só para a gente ter uma ideia, vocês saíram de uma loja para quantas lojas em quantos países? Saímos da primeira loja em dezembro de 2016 em São Paulo para 222 lojas em 11 países diferentes hoje em junho de 2020. São lojas mesmo ou são tipo quiosques ou tem dos dois modelos? Tem dos dois. Eu tenho desde quiosque de 6 metros quadrados até loja de 50, 60 metros quadrados. Então de 1 para 220, é isso? Isso, de 1 para 220. E aí, sem dúvida... Voltando a gente crise, falando da pandemia agora. Voltando de crise... Não, que é isso. A pandemia, sem dúvida, foi e está sendo, né, um dos maiores desafios. Eu acredito e espero que seja um dos maiores desafios, que a gente não tenha outros como esse, porque todas as tomadas de decisão nos últimos 3 meses e meio foram muito complexas e ninguém tem certeza de que aquela decisão é a mais certa, porque a gente desconhece o que está acontecendo, né? E desconhece a gente sabe que tem fim, mas a gente não sabe quando é, a gente não sabe, principalmente, como o público vai reagir depois que as coisas passarem a acontecer normalmente de novo. E a gente teve que, assim, desde o começo da empresa, a Oakberry foi muito geradora de caixa, né? A empresa
gerou caixa desde do dia 1 de operação, e isso deu talvez uma falsa sensação de estabilidade para a gente, que fez com que a gente fosse tranquilo demais e achasse que nunca a água nunca ia bater, né? Mas nesse momento que a gente são os prós e contras de ter uma franqueadora, né? A gente sabe que vai ter que ajudar os franqueados de todas as formas, porque são os franqueados que sustentam a franqueadora e vice-versa. É uma relação positiva, né? Dessa forma. E, então... no caso de vocês, que na verdade você não tem um salão, você tem lojas que tem salão, assim, ou é tudo self, enfim, o modelo em que o cliente vai lá e pega o seu próprio bowl? Ou você tem garçom, por exemplo? Não. Loja com serviço de garçom eu não tenho nenhuma. Eu tenho algumas lojas com salão, com área de sitting interna, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, mas nenhuma com serviço de garçom. O máximo Talvez que a gente tem é isso... um modelo meio Starbucks, assim, de atendimento. Talvez isso não ajude na hora do impacto, porque você tem menos processos de segurança para fazer. E, na verdade, a pessoa ela pode entrar lá e sair para o ar livre e não precisa ficar confinado dentro de um espaço. Como é que vocês estão pensando nisso, enfim, em todos os processos de segurança que vão ter? Eu imagino, inclusive, que você já tem a loja reabrindo, né? Porque a gente já tem, em alguns lugares do país, já tem uma retomada. Então, como é que você está fazendo isso? Bom, desde o momento em que a gente ficou sabendo que ia ter que fechar basicamente todas as lojas da rede no Brasil, lá no segunda quinzena de março, a gente começou a pesquisar e a desenhar como seria essa retomada, quais seriam os cuidados que a gente ia tomar, e se é que dá para chamar de vantagem, a gente teve uma, porque eu tenho loja na China, eu tenho loja na Austrália, eu tenho loja na Espanha, eu tenho loja nos Estados Unidos, em Nova York e em Miami, e foi basicamente o timeline da pandemia, né? Então a gente foi percebendo a reação do público, a gente foi percebendo... Deu para ir aprendendo. Isso. Conforme ia passando. Exato. E foi até tranquilizando a gente na medida em que a gente via que, por exemplo, na Espanha, com a reabertura do mercado, o público foi para a rua consumir mesmo, claro, com distanciamento social e se cuidando, mas essa história de novo normal, a gente tá percebendo que não é bem assim, né? Isso muito provavelmente não vai existir no médio prazo, são medidas que serão tomadas agora, mas que eu acho que não vão se consolidar no dia a dia das pessoas a ponto de alterar a normalidade da vida em sociedade. E a gente foi agindo de acordo sempre com o que a gente acreditava que ia ser necessário e esperando o poder público falar para a gente o que devia ser feito, né? Porque às vezes você toma uma decisão e fala para todas as suas lojas e quiosques, você tem que colocar uma proteção de acrílico, e aí sai um decreto do prefeito de São Paulo falando que em São Paulo não é acrílico, tem que ser vidro. E aí o outro fala que tem que ser outro material que é antisséptico. E como todo mundo acompanhou, o poder público foi muito confuso nessas tomadas de decisão, né? Abre, não abre, fecha, não fecha, usa máscara, não usa máscara, shopping pode, shopping não pode, vai abrir o comércio, mas só comércio, não pode restaurante. E a gente sempre foi tentando mastigar essas informações o mais rápido possível, porque eu preciso comunicar isso de imediato para 180, 190 franqueados que são donos dessas 200 e tantas unidades, né? Então, o que a gente acabou tomando como medida de proteção e sanitária são as mesmas que basicamente todas as redes aí vão tomar, uma proteção de acrílico separando completamente o consumidor do colaborador que está no caixa, os colaboradores sempre de máscara, isolamento demarcado no chão para as filas, nas unidades que tem área de sitting, 20% da capacidade e algumas mesas inutilizadas, esse tipo de coisa que é o que a gente... Essa é a parte que eu acho que a gente vai ver aí no médio prazo em praticamente todos os locais de comércio e de alimentação que a gente visitar nos próximos meses. Queria falar um pouco com você sobre negócios, e acho que inclusive isso pode servir para bastante gente no sentido de empreendedorismo. Eu tenho alguns números aqui, mais uma vez você me corrija se eu estiver errada, que o faturamento de 2019 da Oakberry foi 100 milhões de reais, mas que você prevê uma queda para esse ano de 13%. No entanto,
você tem essas 220 unidades e segue a expansão, né, os projetos de expansão e inauguração de loja, mesmo nessa crise. Como é que foi possível? Você vai ter uma redução do faturamento, mas você continua expandindo as lojas. Qual foi a conta que foi feita aí? Como é que isso foi possível? Tá. Na verdade, a gente projeta uma queda de 13% em relação ao projetado para esse ano. Então, a gente Tá, projetava um faturamento de mais ou menos 150 milhões de reais esse ano, e a gente acredita, essa conta também é uma conta do final de abril, tá? De 13%. tá. Então, a gente não sabia que ia ficar mais 45 dias parado, eu acho que vai ser de uns 22, 23, até 25% com relação ao projetado. Então, a gente vai ficar na casa dos 120 milhões de reais, essa continua sendo a expectativa. E a pandemia, ela travou o nosso processo de expansão na parte em que ela impediu que a gente inaugurasse lojas. Mas eu já tenho aí 30 e poucas unidades em fase de implantação, que estão só esperando a pandemia acabar para serem inauguradas no Brasil, e mais umas 12 ou 13 fora do Brasil. E como a gente projeta encerrar o ano com 289, a gente vai acabar ficando para o segundo semestre, e sabendo que vários países já estão voltando de forma rápida, com umas 30 e poucas unidades que a gente acredita que é um número que a gente consegue alcançar até... A gente imaginava que ia alcançar em outubro, provavelmente agora a gente vai alcançar em dezembro. Mas, de novo, né, a crise traz esse tipo de mudança de mercado, e a crise gera muita oportunidade. Então, a gente está vendo, tem muita gente sendo demitida, tem muita gente buscando alternativa. Então, eu acho que o mercado de franquia, principalmente o mercado de franquia, que não tem um ticket tão alto de entrada, né, de investimento, na Uhum. Oakberry, um franqueado vai gastar entre 160 e 200, 220 mil reais para botar um negócio para rodar do zero. Então, muita gente se torna um negócio atrativo para muita gente que quer diversificar. E por isso que eu estou confiante que a gente consegue chegar no final do ano aí batendo o que a gente esperava de projeção de unidades operando. Falando de sucesso, de ser uma marca bem-sucedida, vocês têm alguns milestones interessantes, né, na história da Oakberry, que foi a primeira marca de açaí a estar no Super Bowl, ou foi a primeira marca brasileira? Não sei exatamente. Mas Brasileira, as duas coisas, mas a brasileira é mais legal falar, né? a primeira marca brasileira no Super Bowl, que é um negócio muito legal, que é o evento mais assistido do mundo, né? Vocês também estiveram no Australian Open e tem algumas outras coisas. Então, eu queria que você me falasse quais foram, assim, os grandes feitos na história da Oakberry, que conforme você foi passando, você foi falando, nossa, isso aqui eu queria fazer, isso aqui foi muito legal, sabe? Me conta. Bom, primeiro, inaugurar uma loja nos Estados Unidos, né? Como eu contei aí, os Estados Unidos era Isso a foi menina dos quando? meus olhos. Foi quanto tempo depois da Foi primeira loja? foi em junho de 2018. Tá. A primeira loja nos Estados Unidos. Então, 1 ano e Um 7 ano e meses, meio. 8 meses depois da inauguração da primeira loja. Então, esse foi um milestone super importante para mim, inclusive como pessoa Georges e não como fundador da Oakberry, era um sonho. Depois disso, eu acho que consegui... Eu sou super fã de automobilismo e acredito muito no automobilismo como forma de geração de valor para marcas, e a gente conseguiu colocar o Oakberry num lounge do paddock da Fórmula 1 aqui no Brasil ano passado, do lado das maiores marcas do mundo, tipo Rolex, Red Bull e etc. Então, esse foi um super milestone também. A gente tem uma equipe de corrida na Porsche Cup aqui no Brasil. Esse é outro sonho que eu tinha. Eu tenho uma pergunta aqui para você sobre a Tá sua bom, relação com corridas, mas vamos saber. tá bom. E a gente, através de um contato que um dos nossos sócios fez em janeiro de 2019, que me conseguiu uma reunião para me apresentar para o pessoal da organização do Miami Open de tênis, a gente entrou no Miami Open, o pessoal adorou, convidaram a gente para fazer a temporada toda da NFL nos Estados Unidos, a Liga de Futebol Americano, né? E no estádio do time de Miami, do Miami Dolphins, e o Super Bowl de 2020, que é a final da temporada de futebol americano, era no estádio do Miami. Então a organização do Super Bowl, que é separada do resto da liga, gostou do nosso conceito de negócio e convidou a gente para fazer o Super Bowl também. Então foram consequências aí, uma levando a Sim. outra, até fazer a gente chegar. E a gente fizemos US Open,
eu acho que colocar a marca de alguma forma nesses eventos e poder usufruir disso, né, da áurea de dificuldade desses eventos, do glamour, da vontade que todo mundo tem de estar naquele lugar, e transformar o Oakberry talvez numa forma de conectar o público consumidor com aquele evento, sabendo que ele não está no Super Bowl, mas quem está no Super Bowl está tomando o Oak, e eu estou aqui no Shopping Eldorado e estou tomando o Oak também. Eu acho que essa é a chave, e é o que a gente acredita que faz muito sentido na hora de escolher essa forma de divulgar esse tipo de evento, e escolher porque a gente foi escolhido, porque se dependesse de pagar para entrar no Super Bowl ou no US Open da vida, eu não conseguiria. Então, a gente foi convidado e por isso que teve lá. Para completar, foi de graça. Então, Para ajudar. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que você não gosta tanto de fazer essa ligação do açaí com o consumo de esportistas. No entanto, a gente falou aqui da presença em vários esportes, né? Fórmula 1, tênis, futebol americano. A questão do marketing, tudo bem, que foi convite, não foram vocês indo atrás, assim, mas o marketing, ele não está atrás do esporte em si, sim das pessoas que gostam do esporte, é isso? exatamente. É isso. Não tenho nem como explicar melhor. Foi melhor do que a explicação que eu daria. Então tá ótimo. Vou aqui dar uma entrevista. Não, a gente citou alguns torneios esportivos aí de tênis, de futebol e tal, de automobilismo, mas a gente fez N outras coisas. A gente fez, desde baile da Vogue, camarote N1 no Rio de Janeiro, no Carnaval no Rio de Janeiro, né? Então, é claro que você fala em Super Bowl, ele chama mais atenção e é uma pergunta recorrente, tanto de quem quer ser franqueado, como de quem quer conhecer mais sobre a Oak, pelo que o evento traz na cabeça da pessoa no momento em que ela escuta a palavra Super Bowl, né? Mas eu, de novo, acredito que poder levar o cliente, né, o nosso consumidor, o nosso Oaker, para uma esfera em que ele não poderia estar por um motivo simples. Não é todo mundo que consegue um ingresso para o Super Bowl, ou para o baile da Vogue, ou para o camarote número 1, né? E a gente unir essas duas coisas através da nossa marca, do nosso produto, é o que move a gente para usar esse tipo de marketing. Agora, o esporte é uma das frentes que a gente acredita. O problema é que até na era pré-Oakberry no mercado de açaí, o esporte era a única frente explorada para o mercado de açaí e esportes muito nichados. Então, não tinha tênis, não tinha Fórmula 1 e não tinha... A gente muito faz de menos tudo. Futebol americano, né? Muito menos futebol americano. E era luta, era jiu-jitsu e era surf. E se você olhasse as propagandas, elas tinham um surfista atrás, uma onda, um coqueiro. Era isso que tentavam relacionar. E é muito difícil de você conseguir colocar no dia a dia de uma pessoa algo que seja tão temático quanto um surfista, ou uma onda, ou uma praia, ou um coqueiro, né? Porque no dia a dia do cara, o cara tem que ter algo ali que parece pronto para ele em qualquer momento, não só quando ele está na praia, ou só depois do treino, ou só antes do treino. Então, foi isso que a gente tentou fazer, e eu acho que essa parte a gente fez super bem. Acho que o público entendeu o porquê que a gente escolhe estar nesses eventos e percebeu que tem valor nessa forma que a gente acredita que faz sentido de se relacionar com eles. Então, eu queria te fazer uma pergunta seguinte. Recentemente, a empresa adquiriu 10% da Danatu, que é uma empresa de sucos, né, chás e kombuchas, do Felipe Massa, que é um piloto. E aí, o que eu queria fazer, a pergunta que eu queria saber da relação da Oakberry com esse universo das corridas. Eu também já vi fotos sua correndo, e daí eu queria saber exatamente isso, é um patrocínio, é uma marca de corrida, uma marca não, meu Deus, uma equipe de corrida? O que é isso? E, na verdade, eu queria fazer uma outra pergunta, que é se você pretende expandir para outras categorias desse segmento de alimentação saudável. Mas a gente pode começar pelo universo das corridas, que eu acho que é legal. Legal. Bom, então, sim, a Oakberry é dona de 10% da Danatu, desde uns 2 meses atrás, mais ou menos.
entrando na resposta do aumento do mix de produtos saudáveis, sim, a gente acredita nisso e a gente acha que é muito mais proveitoso, simples e que faz muito mais sentido a gente estar junto com alguém que já é expert naquele mercado, que já faz um trabalho muito bem feito e trazer isso como um agregador para a nossa rede, para o nosso franqueado e para o consumidor, do que ficar tentando inventar e desenvolver projetos e produtos que não estão no nosso core, que é o tipo de suco, kombucha e etc. Então isso seria assim, esses produtos eles entrariam como uma oferta dentro da Oakberry, não produtos Oakberry, seria isso? Eles são produtos da Natu, alguns deles puramente da Natu, alguns específicos para a nossa rede, então da Natu para a Oakberry, um co-branded, e sim, essa é a função principal desse deal. Aí, bom, falando sobre as corridas, sobre as corridas, eu corro na Porsche Cup aqui no Brasil, que é uma categoria super legal, super competitiva, e sempre foi um dos meus sonhos ali no bucket list, correr de carro em algum momento, e a hora que a gente percebeu que poderia agregar as duas coisas, eu principalmente, eu não tive dúvida que isso podia ajudar e podia fazer parte do nosso pipeline de marketing, da forma com que a gente escolheu se comunicar. Então, eu fui atrás da categoria que trouxesse mais valor para a Oakberry como marca e fui treinar o suficiente para poder entrar e competir, porque na prática é mais barato a gente patrocinar alguém que não cobra salário para correr do que pegar um piloto profissional, né? E a visibilidade, claro que é menor, mas a visibilidade é muito parecida. Tá todo mundo na pista, passando na televisão, todas as corridas, são sei lá, 60 horas de transmissão ao vivo na televisão por ano, né, da Porsche Cup. Então, além disso, trazer o nosso franqueado, trazer o nosso consumidor para assistir uma corrida, todo o acontecimento que envolve a corrida é muito legal, né, é muito diferente, tem um sentido emocional e sentimental muito grande, que é muito fácil de perceber, o barulho, né, o cheiro, e não só para quem ama automobilismo. É por isso que a Fórmula 1 é um dos eventos mais concorridos no mundo, sempre que ela está lá, mesmo para quem não entende nada de automobilismo, porque tem essa roupa de evento, de emoção, e a gente acredita bastante nisso. Então, é uma equipe da Oak, é a Oak Racing Team, dentro da Porsche Cup. A gente patrocina também a categoria Porsche Cup, então a gente, além de ter um carro, a gente é um dos patrocinadores da categoria, então a gente está presente em todos os carros, em alguns lugares, para demonstrar que a gente acredita no todo, né, como evento. E aí, se for para colocar o meu bucket list de novo no assunto, eu espero um dia poder fazer a mesma coisa, claro que não pilotando, mas patrocinando uma equipe de Fórmula 1. Eu acredito muito nessa forma de marketing, como já ficou super claro, né? E acho que é um dos poucos tipos de marketing que não basta querer e ter dinheiro para fazer. Precisa ser entendido pelo lado da organização do evento, que faz sentido ter a sua marca ali com eles. Então, e você acredita... Mas isso é um sonho seu? Ou você... quer dizer, além de ser um sonho seu, você acredita que seja um sonho executável num período de tempo assim que você já tem? E você fala, não, daqui 10 anos acho que rola. Ou, por enquanto, é só um sonho distante? Fórmula 1 é só um sonho distante, mas as distâncias estão sendo encurtadas pela Oak aí nos últimos 3 anos, né? Então, nem tão distante assim. Acho que se a gente continuar fazendo um trabalho bem feito, se o público continuar acreditando no que a gente está servindo, vendo valor na nossa forma de atender, no nosso produto, e a gente conseguir manter essa expansão na velocidade que ela está, 3 ou 4 anos, mais 3 ou 4 anos, né, que é o dobro de tempo que tem desde a existência da Oak aí, é tempo suficiente para a gente estar em qualquer lugar. Eu acredito nisso e vou fazer de tudo para que 3 ou 4 anos seja o máximo de tempo até a gente estar, por exemplo, na Fórmula 1. A
Oak é uma marca super, super bem sucedida, né? Em pouco tempo. A gente pode dizer que é uma marca muito bem sucedida. O que você acredita que é o segredo de tanto sucesso? É, é difícil sempre pegar um fator e colocar ele como determinante. Mas, no nosso caso, eu acho que conseguir executar bem um projeto que tivesse a marca como o maior ativo e não a commodity, não o produto, não o padrão, não o sabor, foi preponderante para fazer a Oak crescer e ser tão querida, principalmente pelo público, né? A gente se considera e é considerada por muitos uma love brand no sentido de que a pessoa gosta da Oak, tira foto do copo, não opta por tomar um açaí e aí depois no hall dos açaís vai na Oak ou vai em outro. Uhum. Opta por tomar um Oak, assim como opta por ir no Starbucks, guardando, é claro, as proporções. Mas eu acho que a chave do nosso sucesso, pelo menos até agora, claro, além de trabalhar pra caramba e ter um time que acredita muito no nosso projeto e no nosso conceito, foi conseguir ter a marca Oakberry como sendo o nosso maior ativo e para que isso acontecesse, estar nos lugares certos, nas horas certas, nos eventos certos, com muito foco em toda a parte técnica e operacional para não frustrar a relação e a experiência do cliente, mas sempre tendo a marca ali presente e nunca de forma ostensiva, parecendo que a gente está tentando forçar a barra para o cliente gostar da gente. Ele tem que gostar, é uma relação que vai acontecendo de uma forma tão natural quanto o nosso açaí. Você falou sobre isso um pouquinho assim por cima, e eu queria voltar um pouco nesse assunto. Sobre a sua visão do mercado de franquia de alimentação, especificamente, agora e no futuro que, enfim, agora até, sei lá, no futuro médio prazo, né? Curto médio prazo, que é talvez o que seja um ponto mais nevrálgico para a maioria das pessoas. Então, eu queria saber um pouco da sua visão. O mercado de alimentação ele é muito grande e ele é muito distinto, né? E a maior distinção é entre as redes e as lojas de um pequeno empreendedor que tem uma casa de açaí, uma casa de suco, uma barraca de cachorro-quente, um lugar que vende hambúrguer, um restaurante por quilo e por aí vai. Então, o que eu imagino que vai acontecer é que o público vai optar por marcas e vai buscar alimentos em que ele tenha mais confiança do ponto de vista sanitário e que ele tenha muita certeza de que ali todas as precauções foram tomadas. Então, é claro que vai ser difícil para nós, vai ser difícil para todas as grandes redes, né? São muitos colaboradores, etc. Mas para o pequeno empreendedor, que eu acho que vai ser mais complexo. Eu vejo um mercado que vai ter um segundo boom ou uma segunda onda do crescimento das redes de franquia, assim como na metade nos Estados Unidos, no início da década de 90, final da década de 80, e no Brasil, como início dos anos, final de 90 e início dos anos 2000. Eu acho que as redes vão crescer como não cresciam há pelo menos 20 anos, porque, primeiro, o empreendedor que não tem estrutura, não tem uma franqueadora por trás, ou não tem um crédito do tamanho suficiente para se segurar por 3 ou 4 meses, esse cara vai quebrar e aquele ponto vai ficar vago e o dono daquele ponto vai ter que alugar. Então, várias oportunidades vão surgir e as redes vão ser as mais preparadas para assumir esses pontos no momento em que eles aparecerem. E o pequeno empreendedor, o que eu vejo ele talvez se afastando um pouco dos centros que têm os aluguéis mais caros e que acabam fazendo com que você seja obrigado a ter uma operação que fature muito para a conta fechar, e busquem lugares um pouco mais distantes desses centros comerciais mais procurados aí. Você é um empreendedor. Quantos anos você tem? Desculpa te perguntar. 31. 31. Você é um empreendedor super jovem que lançou uma marca antes dos 30 anos. O que eu queria saber de você, e durante uma crise, né? Como você estava explicando lá no começo da nossa entrevista. Que dica que você pode dar para esse empreendedor jovem que agora tem um sonho de abrir alguma coisa e está se vendo no meio de uma crise sem precedentes de novo? Qual é o seu conselho de empreendedor para empreendedor? Acho que o conselho mais prático que dá para dar
é justamente por estar no meio de uma crise, a grande maioria das pessoas vai estar morrendo de medo de fazer alguma coisa, de tomar qualquer tipo de risco. Então, quanto menos gente com coragem de fazer alguma coisa, mais espaço no mercado, e essa é a hora de aproveitar e se você tiver essa vontade de empreender, de tentar colocar isso em prática de alguma forma. Tem dicas práticas, assim, que você consegue, que você consiga dar? Procurar alguma coisa, eu não sei, algum tipo de mentoria, eu não sei. Que dicas práticas que você conseguiria dar pra gente? Eu acho que é muito... A internet hoje é fonte inesgotável de tudo que a gente precisa, né? Você consegue ser pós-graduado em alguma coisa através da Dá internet. para Então, estudar bastante. dá para estudar bastante e o principal, se você não tem oportunidade, não teve oportunidade, de repente, de conhecer vários países e várias culturas diferentes, é pesquisar como as pessoas consomem, como elas se relacionam em diferentes partes do mundo. E eu acho E mesmo que... dentro do Brasil, talvez, né? Porque no Brasil, na verdade, a gente tem praticamente um mundo aqui dentro. As pessoas, elas Sim, comem sim, sim. muitas coisas diferentes em muitos lugares. Então, não precisa nem Sim. sair, né? Não, é que eu acho que justamente no Brasil a gente tem a parte prática, né? A gente está aqui e eu acho que não tem experiência maior do que ser nascido e criado, por exemplo, numa cidade como São Paulo. E talvez a dica mais prática de todas é imaginar se aquilo faz falta para você na sua vida. Se você seria consumidor daquilo que você está pretendendo criar e colocar no mercado para as outras pessoas, seja um serviço, seja uma rede de alimentação, ou qualquer coisa que o valha, né? Eu vou consumir o meu produto, né? Exato. E aí acho que, sem dúvida, vale a pena conversar com as pessoas. Mentoria pode fazer sentido, mas e aí digo por experiências práticas também, tive diversas conversas com mentores que, se eu tivesse ouvido, não teria aberto a primeira unidade do Oakberry. Então, o gut feeling ali, a tua forma de pensar, ela deve ser preponderante. É claro que se você estiver inventando um negócio, né, muito fora da caixa, que você fica explicando para as pessoas e de todo mundo que você fala, ninguém acredita que vai funcionar, calma, pensa um pouco e se você tiver Talvez muito seja certo melhor aí... dar uma... É, rever um pouco, né? Agora, muito provavelmente, quando os maiores gênios da nossa geração disseram que iam fazer alguma coisa do tipo um site para você ficar dando like no rosto das pessoas, né, Por exemplo. ou uma plataforma de compra na internet que você vai comprar, mas não vai ver o produto fisicamente, devem ter ouvido diversos nãos e de vários mentores da época que acreditavam que o mercado não mudaria tanto assim. Então, O que é os outros acham que é importante, maluquice, na verdade, pode ser vanguarda, né? Então precisa... sim, muita ideia boa morre antes de sair do papel, porque as pessoas escutam demais os outros e talvez a hora que for escutar um mentor ou conversar com um empreendedor, tenha certeza de que é um empreendedor de verdade, que é alguém que mete a cara, trabalha, né, passou por poucas e boas, e não alguém que simplesmente acha que entende do que está falando e acha que sabe o que vai acontecer quando você tirar aquela tua ideia do papel. Legal. Jorge, eu queria te agradecer muito. Foi uma conversa super legal. Muito sucesso para a Oak. Tomara que você consiga ir para a Fórmula 1. Eu adoraria ver uma marca brasileira lá de açaí. E, enfim, muito obrigada pelo seu tempo e bom fim de semana. E é isso aí. Obrigada pela audiência de todo mundo também. Obrigado você, foi ótimo. Sempre à disposição aqui. Legal. Tchau, tchau, gente.